Mano, na real é que eu tive minha última fase como player, assim, eu tava na BD, aí eu saí e comecei a jogar na Série B, mas eu sempre fui muito próximo de tática, de VOD, assim, e tal. Eu sempre fui muito... Uma parada que eu sempre gostei muito, assim. Então, ia pra parte de análise dos adversários e eu mesmo estudar para tentar criar alguma coisa ou entender. E aí acabei ajudando até um time a For Dreams, que era um time feminino na parte técnica e tal. O PSK era muito próximo dessa line também. E aí conheci o meu trampo, acabei ajudando o Silence também, depois no Envy 2021, 22. 2022. E aí acho que eu fiquei próximo dos meninos ali, que já era bem amigo deles, e quando eu ajudei eu também fiquei mais próximo, aí a decisão de trocar o Silence foi deles mesmo, da Liquid. E eu, como tinha recebido a proposta, eu até falei pro Sense na época, eu falei, é uma função que eu não faço ideia de tipo como é que é a parte de gerenciar as pessoas, e eu só vou conseguir nesse momento agregar na parte tática e técnica do jogo, assim. Então, tipo, aos poucos eu vou pegando o resto e aceitei o desafio também. E eles também aceitaram e é isso. E, mano, você já vindo com uma base técnica bem forte, que era a sua, agora gerir uma... Você disse que não era muito seu forte, que era gerir as pessoas, mas sabendo que você teria que gerir, tipo, rapaziada, tipo, Palu, Nesk, Resets, Esk, e na época não era... Você já chegou com o Lagones no time antes? Não, cheguei antes. Chegou antes, que era o PSK na época? PSK. E como que foi pra você, tipo, ter que gerir essa galera que já vinha com um nome muito forte no cenário e você teve que tomar conta dessa tropa toda, assim, tipo... Sim. Então, quando eu ajudei eles no Envy, né, que foi tipo um teste assim, não sei, eles me escutaram bastante, assim, tipo, eu conversava com os meninos, até dava alguns toques que eu podia, conversava com o Silence também, para o Silence repassar algumas coisas, ou ele mesmo, tipo, a gente se ajudar, assim, porque na época tava eu e o Silence e Cunha se ajudando, né, nesse Envy. E aí, tipo, eu senti que eles respeitavam muito. Eu não fazia parte da equipe, eu tava só ajudando, e mesmo assim eles já ouviam, tipo, já trocavam ideia, então acho que a grandiosidade deles é muito relacionada a isso também, tipo, os moleques escutam muito, independente de, tipo, a sua bagagem, se você tem bagagem ou não. Então acho que foi muito fácil, assim, me adaptar com eles. Principalmente Nesk e Palu, são os caras que eram os mais experientes na época, o PSK também tava. E eles ouviam bastante, tipo, até faziam os meninos mais novos ouvir também, então me adaptei muito rápido. Né? E, mano, qual foi a sua maior dificuldade até hoje que você já passou como coach, assim? Que você falou assim, puta, mano, isso daqui me marcou de uma forma que não foi positiva na época, mas você entendeu que foi um grande aprendizado pra você, tipo, se tornar e melhorar ainda mais. Mano, é difícil pensar, assim, tipo, um acontecimento de coach, mas a Liquid em si, assim, é uma camisa pesada, né? Tipo, uma org que sempre teve uma tradição muito grande na R6. E na equipe eu tenho Nesk e Palu hoje, que são os dois caras que estão há um tempo aí tentando conquistar título internacional. Então a primeira vez que a gente foi eliminado no campeonato internacional ficou muito marcado, assim, tipo, o Nesk e o Palu mal, sempre tem, né? Tipo, as fotos ali e tal. Eu até brinco com eles, eu falo, se a gente perder depois sem fotinha chorando não adianta. Então, tipo, pra gente treinar mais, fazer as paradas a mais. Então, eu acho que a primeira que marcou foi essa, foi Major Charlotte, assim, tipo, eu vi o PSK na época tava também, todo mundo bem mal, assim, por ter perdido de novo pra eles, né? E era a minha primeira experiência treinando eles. Então, tinha que ter uma personalidade de liderança ali e tal. Isso me marcou bastante. Foi a experiência que eu tive que, em alguns momentos, você tem que puxar a responsabilidade a mais e tal. Mano, eu já entrevistei algumas pessoas que foram pro Envy desse ano agora, foi lá em Montreal. Pessoas da Los, teve pessoas, ainda não entrevistei da FaZe, mas já conversei, e da própria W7M. Falaram que, tipo, tava um clima legal, vocês, mas o que aconteceu que nos 3 primeiros jogos, vocês conseguiram vencer um mapa. Os 2 primeiros, vocês não venceram nenhum mapa. E o que, tipo, aconteceu? Foi o mental ou o que você acabou de falar? Tipo, realmente a camisa da Liquid é uma camisa mais pesada, tipo, tem uma tradição. Então, mano, a gente veio muito bem no Major Copim, né? A gente jogou o Major Copim, foi vice-campeão. Depois a gente foi pro Brasileirão, foi campeão em cima da W7M, que tava com um timaço também. E aí começou a nossa preparação para pro Invitation, assim. Então, tipo, toda a parte técnica e tática, assim, de treino, eu acredito que a gente foi super bem, assim. Só que durante as partidas a gente não tava conseguindo colocar energia suficiente, mano. Acho que foi o ponto principal, assim, da nossa equipe. A gente não conseguia
tipo, curtir a competição, sabe? Era talvez a pressão da camisa, mas foi muito a parte mental. A gente não estava se cobrando, a gente estava tentando deixar o clima o mais leve possível, mas literalmente nada que a gente estava fazendo estava funcionando, nada. E várias coisas, várias formas de preparação e de entrar em game a gente usou, igual do Major, que funcionou na época. Mas só não estava funcionando. Acho que foi muita parte mental, assim, o desgaste mental, enfim, foi